E agora, no teu lugar, eu quero fazer mais uma oração e dizer que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Você crê nisso, né? Amém. Ele fala. Muitas vezes a gente não ouve. E a gente não ouve porque os nossos ouvidos estão fechados. Às vezes a gente não ouve porque há muito barulho ao nosso redor. A gente não ouve porque às vezes há muito barulho na nossa alma. Mas o Senhor quer falar com você nessa manhã. E eu quero que você feche os olhos agora. Esse é um momento importante, né? O momento da palavra. Todo o tempo do culto e da adoração se prepara para esse momento, onde a gente recebe a palavra de Deus, aquela semente que é lançada numa terra. E a terra é o seu coração. É você responsável por arar, por preparar essa terra para que a semente caia lá e dê fruto. Então prepare o seu coração agora, se desconecte das coisas que tomam a tua mente, e eu sei que tomam. Eu sei que existem mãos às vezes que tapam os nossos ouvidos, e que fecham os nossos olhos para a verdade. Mas agora nós pedimos ao Pai, Jesus, Filho de Deus, vem com o teu poder, e abra os nossos ouvidos, assim como aquele dia o Senhor disse para aquele surdo mudo, Efatá, que nessa manhã os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos ouvir perfeitamente a tua voz, a tua palavra. Prepara o nosso coração, Jesus. Pai amado, que a gente seja como Maria, que a gente deseje a melhor parte. Pai, perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes estamos agitados, para cima e para baixo, com tantos afazeres, sem nos prostrarmos aos teus pés. Nós queremos essa boa parte, nós queremos esse tesouro incalculável. Por isso, Deus, ministra o nosso coração, muda o nosso coração nessa manhã, Deus. A tua palavra diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de mudança, hoje é tempo de virada na nossa caminhada com o Senhor. Hoje é tempo de posicionamento. Hoje é dia de dizermos que nós queremos o Senhor acima de tudo, e que nós queremos ir mais fundo do que aquilo que nós já experimentamos de Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse momento da palavra é um momento que a gente precisa estar muito quieto e em paz. Quieto por fora, sem movimentações, sem distrações, mas quietos também por dentro. Ok? Então, tranquilize seu coração, para você receber a palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos a poucos dias de celebrarmos o Natal. E quando eu estava orando por uma mensagem, esse texto me veio muito forte ao coração. E é o texto que fala de uma das personagens que eu mais admiro na Bíblia. E há muitos anos, quando eu penso neste advento do Natal, quando a gente se aproxima desses dias, eu penso nesta pessoa que teve um papel tão importante. E eu quero compartilhar um pouquinho com este homem de fé que aparece em um dos relatos aqui do nascimento de Jesus. A gente vê, e nessa época a gente relembra, aliás eu estou achando até meio esquisito, não sei se só eu que estou percebendo isso, mas dá a impressão que Natal de fato está meio escanteado, né? Assim, essa coisa do verdadeiro sentido. E nós como igreja, nós cristãos, nós precisamos celebrar esta data, né? Porque é o advento do Messias, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então nós precisamos sim resgatar isso na nossa
história, né, dentro da nossa família, termos encontros e celebrarmos e podermos declarar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui, vai ser projetado esse texto, o texto de Lucas capítulo 2, do verso 25 ao verso 35. É uma história que só Lucas conta, ok? E a gente sabe pelo evangelista Lucas, que ele começa o seu evangelho dizendo que ele foi atrás de uma pesquisa muito fiel para escrever todas as coisas que ele escreve nesse evangelho aqui, ok? Então é um conteúdo confiável, né? Não somente historicamente falando, mas também em termos de dos detalhes, né, e de tudo aquilo que de fato aconteceu nesses dias. Há uma veracidade nesse texto. E lá em Lucas 2, do verso 25 a 35, vai contar a história de um homem. E este homem se chama Simeão. Acompanha comigo aqui, a gente vai ler primeiro esse texto e depois a gente volta para o texto que eu quero me atentar a alguns detalhes dele aqui. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, sabe uma forma de você compreender melhor a Bíblia? É você ir lá para essa história e você tentar criar na sua mente toda essa situação, né? Jerusalém, né? Você, como eu, pode nunca ter pisado nessa terra, mas é uma cidade, a gente já viu algumas imagens dela, né? E a gente nos transportarmos a 2000 anos atrás, naquela época, há 2000 anos atrás, nos dias do nascimento de Jesus, ok? E isso ajuda a gente a concentrar também. Então, continuando, havia um homem chamado Simeão, ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Essa é basicamente a história que nós conhecemos de Simeão. Ele não é mencionado mais em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Mas um homem que teve uma história muito relevante, um homem que viveu algo muito importante, um homem que foi usado por Deus nos seus dias, e teve o privilégio de pegar nos braços uma criança, declarando que esta criança era o Filho de Deus, era o Messias. Vamos voltar um pouquinho agora na história, volta lá por favor, Wilson, no verso 25. E eu dei como tema para essa reflexão, esperando fielmente a promessa. Esperando fielmente a promessa. Então aqui já falamos que isso aconteceu há 2000 anos atrás, um pouco mais. Este homem chamado Simeão, e diz ali, ele era justo e devoto.
Mas antes, é importante a gente saber o significado desse nome. Todos os nomes da Bíblia têm um significado, e elas revelam alguma coisa do caráter da pessoa. Era assim que se dava nome a uma criança, né? Ou melhor, o nome da criança iria revelar o seu caráter. Tal era a força com que esse nome tinha, né? Hoje a gente perdeu isso em muitas culturas. As pessoas dão nome de qualquer nome para a criança, sem exatamente refletir e pensar e orar, né? Lembram quando Zacarias estava no templo adorando, e daí o anjo fala para ele que Isabel ficaria grávida, mais ou menos no mesmo período em que Maria ficou grávida, né? Um pouco antes, e diz lá que o nome daquela criança seria João. E daí, depois que nasce João, né? E que Zacarias volta a falar, ou melhor, ele escreve numa tabuinha, o nome dele vai ser João. As pessoas começaram a falar, mas não tem nenhum João na tua família. Mas ele disse, mas esse será o nome dele. Porque Deus dá o nome. E o nome é como se fosse uma marca de pertencimento e de caráter. Quando o anjo falou com Maria, o anjo também disse para Maria, e o nome dele será Jesus. Ele se chamará Jesus. E este nome Simeão aqui significa aquele que ouve, obediente. Então Simeão é aquele que ouve e é um servo obediente. E a gente vai ver isso nessa história aqui, porque Simeão ouviu a voz de Deus por meio do Espírito Santo. E Simeão obedeceu aquilo que o Espírito Santo o estava pedindo. Mas logo na sequência vai dizer que ele era justo e devoto. Numa outra tradução vai dizer que ele era justo e piedoso. E essa justiça aqui que é mencionada, é uma justiça que tem a ver com a justiça de Deus. Não é uma justiça humana, é uma justiça que vem do alto. É um homem que estava sendo visto por Deus como justo. Um homem que, aos olhos de Deus, era justo. Certamente Simeão tinha o testemunho das pessoas com quem ele vivia e se relacionava. Ele era um homem justo porque ele acreditava em Deus, porque ele confiava em Deus, porque ele andava na vontade, no querer, nos princípios, nos mandamentos de Deus. Mas diz também que ele era devoto. E essa devoção aqui tem a ver com adoração. Era alguém que tinha uma profunda comunhão com Deus. Devoção significa uma adoração que você presta a uma divindade. E essas duas coisas caminhavam juntas na vida de Simeão. Ele era justo e era devoto, ou seja, ele era piedoso, um homem que buscava a Deus. E na sequência vai dizer, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Quando você vai buscar a história da nação de Israel, você sabe que desde lá do Éden, Deus dá uma promessa, que Ele enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, que viria de uma mulher, e que esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher, queria assumir o controle sobre todas as coisas. Depois a gente vê essa promessa vindo. A partir de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois por meio dos profetas. E os profetas falavam a respeito do Messias, do libertador. Daquele que haveria de vir para restaurar a nação de Israel. Para salvar o povo, para libertar. E isso já se via um prenúncio disso lá no Êxodo. Moisés é um tipo de libertador. Moisés é um tipo de Messias, porque ele livrou o povo da escravidão do pecado. E aquilo apontava para um futuro, para uma libertação não física somente,
mas para uma libertação espiritual. Então este homem, Simeão, ele esperava ansiosamente pelo Messias, pela restauração de Israel. E daí eu te pergunto, o quanto você tem ansiado por promessas de Deus na sua vida? Certamente todos nós aqui temos promessas de Deus. O quanto nós esperamos. É difícil esperar, não é verdade? E olha, o tempo já estava passando. Muito tempo já tinha se passado. Muitos profetas falaram a respeito desta restauração. Mas Simeão estava firme no templo, orando a Deus e no aguardo desta promessa. Ele era um homem de fé. Simeão foi um homem que não largou a sua perseverança de buscar a Deus, de orar, enquanto ele não viu a promessa se cumprindo. Diz um outro detalhe importante aqui: o Espírito Santo estava sobre ele. Este homem tinha a unção, o poder e a presença de Deus sobre a vida dele. Agora atente aqui uma coisa, nós estamos vivendo ainda aqui na antiga aliança. E a antiga aliança, o Espírito Santo era dado por medida às pessoas para se cumprir um propósito. E Simeão, ele vai se levantar aqui como um profeta de Deus. Por isso o Espírito Santo estava sobre ele. E se o Espírito Santo estava sobre ele, é porque ele estava vivendo de maneira a obedecer a Deus, a ouvir a Deus, a seguir os caminhos de Deus. E por isso o Espírito estava sobre ele. A gente vê muitos relatos no Antigo Testamento que em momentos em que o homem que tem o Espírito de Deus começa a andar por caminhos tortos, sabe o que acontece? Deus faz assim, ó, retira o seu Espírito. Hoje nós vivemos num novo tempo. Mas este novo tempo em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não exime de mim a responsabilidade da obediência e de andar na presença do Espírito de Deus. O Espírito não pode ser retirado, mas o Espírito pode ser apagado. O Espírito pode ser resistido dentro de nós. Na sequência, verso 26, diz que o Espírito Santo que estava sobre ele, lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Se coloque no lugar de Simeão, um homem já de idade avançada, um homem que esperava ansiosamente, mas que um dia ouviu do Espírito Santo que ele não morreria enquanto não visse essa promessa se cumprir. O anseio dele, o desejo dele pela promessa era tão grande, que Deus, por meio do Espírito Santo, fez essa promessa para ele: você não vai morrer, enquanto os teus olhos não virem a salvação de Deus. Verso 27. Nesse dia, e agora eu quero fazer uma pausa aqui. Nesse dia, foi um dia específico, uma hora específica, um momento chave. E aqui me faz pensar como que nós precisamos estar sensíveis à condução de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós não estamos no lugar onde nós precisaríamos estar. Nós não estamos na hora que precisaria estar. E sabe o que acontece? A gente perde a bênção. Mas Simeão estava naquele dia, um dia específico, um dia no cumprimento da promessa. E olha o que continua: o Espírito o conduziu ao templo. Ele continua sendo um homem que está sendo movido pelo Espírito e não movido pela sua agenda.
E aqui eu vejo uma outra característica muito importante na vida deste homem Simeão, para os dias que nós estamos vivendo. Será que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para estarmos no lugar certo e na hora certa? Porque ali nós vamos receber a bênção, ali está o cumprimento da promessa. Como a gente precisa atentar para isso? Nossas agendas sempre lotadas. E nas desculpas mais esfarrapadas que a gente dá, a gente sempre deixa as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Infelizmente, elas não são uma prioridade no coração daqueles que dizem crer. Nós falamos que cremos, nós falamos que queremos seguir a Jesus, queremos obedecer, queremos ouvir, mas na verdade muitas vezes respondemos com as nossas atitudes de uma forma que nega isso. Muitas vezes nós podemos perder, porque não estamos lá no lugar e na hora marcado. A gente não perde a salvação, mas a gente perde a bênção. Eu já vi quantas pessoas perderam aquele momento, perderam o tempo de virar a chave, de tomar posicionamentos. Quantas vezes eu perdi o tempo? E daí eu olho para trás e penso, putz, passou. Deus continua me amando. Deus tem promessas sobre a minha vida. Mas eu não estava naquele dia e naquele local. Mas Simeão foi obediente a Deus. E quando ele está no templo, e ia-se o templo para duas coisas: oferecer sacrifício e ofertas a Deus, e orar. E Simeão estava ali, naquele momento. E diz que daí uma história começa aqui. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, Simeão estava lá. Agora pensa, Maria e José chegaram com um bebê no colo. E diz que Maria e José tinham ido ao templo para cumprir a lei. Existia um requisito da lei que estava se cumprindo aqui na pessoa de Jesus. Podemos seguir aí o próximo versículo? Mas Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. Mas vamos pensar aqui um pouco antes, no texto, vai dizer que Jesus já havia sido circuncidado, e agora Jesus estava sendo apresentado no templo para a oferta de purificação. Todo filho primogênito, todo filho mais velho da mulher, tinha que ser consagrado a Deus. E é para este momento que Maria e José vão lá, até esse templo. Maria já tinha passado o tempo do seu resguardo, ela tinha que observar o tempo do resguardo, porque o sangramento significava impureza. Então quer dizer, esse tempo já havia passado. Jesus devia estar aqui mais ou menos com uns 40 dias de vida. Um recém-nascido, nos braços da sua mãe, vindo para cumprir as exigências da lei. E quem estava lá? Simeão. Daí diz que Simeão tomou a criança nos braços. Simeão entendeu a mensagem. Agora, tudo isso havia sido revelado pelo Espírito Santo para ele. Porque aquilo que os anjos haviam falado para Maria, ou o anjo havia falado para Maria e para José, havia sido guardado no coração dela. Mas daí no nascimento, no evento do nascimento de Jesus, ali naquela manjedoura, naquela estrebaria, né? Não teve visita, né? Tipo, levando as pessoas levando presentes, exceto os pastores que viram os anjos cantando, dizendo: hoje nasceu o Salvador, glória a Deus nas alturas.
e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Havia um coro celestial naquela noite, numa cena completamente improvável. Uma criança no meio de animais, uma mulher dando à luz, e um homem tentando socorrer a sua esposa naquele momento. Mas aí depois, ainda quando eles estavam ali, eles recebem a presença de 3 magos que haviam vindo do Oriente seguindo uma estrela. Enquanto Herodes estava querendo matar essa criança, os magos do Oriente, que não tinham nada a ver com o povo de Deus, mas que conheciam as profecias e as promessas a respeito do Messias, eles foram guiados pela estrela exatamente naquele lugar aonde Jesus havia nascido, e trouxeram ali os seus presentes. Ninguém de Israel veio presentear Jesus, ninguém veio aclamá-lo como rei, pelo contrário. Mas aqueles magos trouxeram o que eles tinham de mais precioso: ouro, incenso e mirra. Natal não é tempo da gente receber presente. Natal é tempo da gente oferecer presente. Tudo bem a troca, mas nós não podemos esquecer que Natal é entrega, é oferecermos o nosso melhor àqueles que reconhecem a Jesus, oferecem a Ele o melhor presente. E daí na sequência, quando ele está com aquela criança nos braços, olha o que ele diz. Gente, essa oração, ela é digna de ser estudada profundamente. Ele fala: soberano Deus, ou seja, ele declara que Deus é o Deus da história, Deus é o Deus verdadeiro, Deus é o Deus que cumpre todas as suas promessas, e aquelas promessas que estavam vindo desde o Éden, passou por toda a história, saiu da boca de todos os profetas, se cumpre naquele dia, porque Deus é soberano, e ninguém pode detê-lo, abatê-lo, ou impedir os seus planos de se cumprir. E daí Simeão ora assim: agora podes me levar em paz. Pensa na fé desse homem. Ele pegou aquela criança e ele diz: agora podes levar em paz, porque as minhas orações foram respondidas. O teu servo, como prometeste. E daí na sequência ele vai dizer: vi a tua salvação, a luz que preparaste para todos os povos. E daí seguindo ele vai falar: ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Essa oração tão curta, mas tão profunda. Simeão vivia tanto para Deus. Simeão entendia que ele tinha sido levantado na sua geração para clamar, para interceder, para buscar esta promessa de vir e ser trazida à existência. Ele viveu em função disso, ao ponto de, no momento de pegar aquela criança, aquele bebê, ele reconhece naquele bebê o Filho de Deus. Ele reconhece naquele bebê o Salvador. E daí mais para frente vai falar sobre o propósito desta criança. E daí então Simeão vai falar com Maria. Verso 33, por favor, Wilson. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda dos muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Este menino iria se levantar e iria se tornar alguém que iria depor muitas pessoas, ia fazer cair muitos poderosos, muitos orgulhosos, e iria levantar os pobres de espírito e os humildes. Este é o Messias, este é o Filho de Deus. E quando Maria ouve isso, Maria se lembra daquilo que o anjo falou para ela, de quem era aquele que ela estava gerando no seu ventre, que era o Filho de Deus, que era aquele que se assentaria no trono de Davi.
que era aquele que iria reinar com cetro de ferro, que era aquele que traria a salvação, não somente a Israel, mas a todos os povos. Simeão afirma aqui: eu vi a tua salvação. E no verso 35, como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E daí eu estava pensando, nós falamos sobre coração nas 2 últimas semanas. O Evangelho revela o coração do homem. João vai dizer que muitos viram Jesus, assim como Simeão viu, mas não creram. Muitos ouviram a mensagem do Evangelho, mas não receberam. Mas João vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O Evangelho é um divisor de água na história da humanidade, e é um divisor de água na minha e na sua vida. O Evangelho revela as coisas mais profundas do nosso coração. Quando nós recebemos o Evangelho e acolhemos o Evangelho, nós revelamos o nosso coração. Mas quando nós resistimos ao Evangelho, e aqui eu não digo simplesmente um sim que você diz num dia da sua vida, mas uma vida no Evangelho, um viver no Evangelho de Jesus Cristo. Quando você diz esse sim, quando você diz: eu vou gastar os meus dias, eu vou gastar a minha vida para te adorar, para te servir, assim como Simeão fez, o teu coração é revelado. Agora eu quero pontuar algumas coisas que eu gostaria que você levasse no seu coração a respeito desse homem aqui. Hoje em dia tem se falado muito sobre modelar pessoas, né? Você conhecer a história de pessoas e você aprender com elas, o que elas fizeram, como elas pensavam, como elas agiam. E é isso que eu quero fazer agora, rapidamente. Eu quero pegar alguns pontos chaves na vida deste Simeão, um homem que é narrado aqui em 11 versículos no Evangelho de Lucas. 11 versículos falam da vida desse homem. Mas você percebeu o caráter dele? Você percebeu a fé desse homem? Você percebeu a sua obediência? Você percebeu o seu temor a Deus? Eu quero aprender com Simeão. Eu quero ser como Simeão, vivendo uma vida que honre a Deus, aquele que ouve. Eu quero ser chamado de Simeão, aquele que tem ouvidos para ouvir. Nós estamos muito surdos nos nossos dias. Os nossos ouvidos não estão atentos para ouvir. Os nossos ouvidos estão tapados. E existe alguém que não quer que a gente ouça de fato. E nós precisamos repreender isso. Nós precisamos ser curados para sermos aquele que ouve. Então essa aqui é a primeira marca de Simeão para a sua vida. Seja aquele que ouve. Aquele que escolhe a boa parte. Aquele que silencia a sua vida, não aquele que dá ordens. Não aquele que sempre tem uma palavra para dizer. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar com ela, você diz uma palavra, ela já desanda a falar um monte de coisa e ela não te dá chance para falar? Quem conhece alguém assim? Precisa falar o nome. Muitas vezes nós somos assim no nosso relacionamento com Deus. Nós não sabemos sentar, nos aquietar e ouvir. Maria escolheu a boa parte. Ela estava ali atenta, ouvindo. Enquanto Marta estava agitada de um lado para o outro. Me identifico muito com Marta. Mas eu preciso parar para ouvir. E não somente ouvir, mas obedecer. Porque essa era um outro significado do nome dele. Ele ouvia, mas ele obedecia. Por que muitas vezes a gente quer ouvir a Deus? Se o nosso coração não está de fato inclinado para obedecer.
A obediência é uma atitude que a gente aprende no nosso relacionamento com Deus. E que a gente tem que aprender com os nossos pais. Obedecer, e isso é uma coisa também em desuso hoje, né? Difícil hoje no mundo que a gente está vivendo. Obediência é sempre para os outros. Eu sou aquele que mando. E muitas vezes nós temos o nosso relacionamento com Deus assim. Por que perguntar coisas a Deus se o teu coração já está predisposto à desobediência? A gente precisa desenvolver essa obediência, esse ouvir a Deus. Qual que é a nossa atitude diante daquilo que Deus tem falado para mim hoje? Se renda, se quebrante, peça perdão, me busque mais, leia mais a minha palavra, ore mais. Qual é a nossa resposta quando a gente ouve essas palavras de Deus? Então aqui primeiro a lição para a gente modelar deste Simeão. A segunda é desenvolver esse caráter de justiça e devoção. Justiça e devoção. Como eu falei, a justiça baseada em Deus, não na minha ótica. Não eu me sentir justo, mas eu ser achado justo pelo Senhor. E a Bíblia fala que a verdadeira justiça de Deus é Jesus Cristo. Então, se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a justiça de Deus. E Deus olha para mim, mas na verdade Ele olha para mim através do sacrifício de Jesus. E se eu tenho a justiça de Deus na minha vida, quando eu transgrido, quando eu peco, quando eu desobedeço, eu vou para Deus, eu confesso o meu pecado, eu recebo o perdão e eu sou perdoado. E eu me torno justo aos olhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso não é um mérito humano. Aquele que se orgulha da sua justiça não entende a graça. E a devoção ou a piedade é ser temente a Deus, é buscar ir mais fundo no relacionamento com Deus. Como que você está terminando esse ano? Se você olha para 2024, o que você diz sobre a sua busca de Deus? Hoje você é uma pessoa mais devota. Essa palavra até ficou meio esquisita às vezes, o conceito dela, né? Oh, fulano é devoto. É até às vezes uma palavra que tem um cunho um pouco negativo, né? Como se a pessoa fosse um fanático, né? Alguma coisa assim. Mas a devoção ou a piedade é o desejo que eu tenho pelo Senhor. É minha busca por Ele. Nós falamos sobre o coração incendiado, estamos falando disso já desde a conferência. Como está o meu coração, o quanto eu tenho desejado a Deus. Eu sou capaz de fechar minha agenda e dizer, hoje eu não vou fazer isso porque eu quero ter o meu tempo com Deus. Ou eu vou acordar mais cedo porque eu preciso buscar o Senhor. Buscar essa devoção. Simeão não via o preço que tinha que ser pago por isso. Ele vivia debaixo da liderança do Espírito Santo, e ele era movido pelo Espírito Santo, e ele foi guiado pelo Espírito Santo exatamente naquele dia e naquele lugar, porque ele desejava comunhão com Deus, porque ele buscava Deus, ele ouvia atentamente a voz de Deus. Então aqui a segunda característica deste homem: justiça e piedade. Agora a terceira é essa: ele era guiado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que vive no Espírito, anda no Espírito. Viver no Espírito significa o Espírito sobre mim. Andar no Espírito significa as minhas ações correspondem ao Espírito de Deus que habita em mim. Eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou me movendo no Espírito. E numa outra tradução, quando fala ali de Simeão, diz que ele foi movido pelo Espírito até o templo.
É aquela coisa de você ser controlado pelo Espírito de Deus, você ser guiado pelo Espírito de Deus. E para isso você precisa ter vida com Deus. Sabe quando Deus fala alguma coisa muito louca para você? Sai daqui, vai em tal lugar, ora por tal pessoa, manda uma mensagem para não sei quem, compra alguma coisa e entrega naquela casa, movido pelo Espírito. Isso não diz respeito a este mundo natural, isso diz respeito às coisas espirituais, e eu preciso estar sensível à voz de Deus. Simeão era um homem guiado pelo Espírito Santo, ele estava no lugar certo, na hora certa. O que a gente faz com as promessas que Deus nos dá? Nós temos promessas de Deus, mas às vezes a gente age assim: se é promessa de Deus vai se cumprir. E daí eu simplesmente não me esforço em buscar essa promessa. Muita gente que agiu assim na antiga aliança não viu o cumprimento, não experimentou o cumprimento e nem desfrutou desta promessa. O ser guiado pelo Espírito vai me levar a desfrutar, a viver, a receber, a abraçar essa promessa de Deus. Agora, uma outra característica, e talvez a mais importante deste homem Simeão, era a sua fé. Um homem de fé. Creu mesmo contra as circunstâncias. Creu mesmo quando tudo em volta parecia arruinar. E a nação de Israel estava vivendo um tempo muito terrível. Terrível na questão religiosa, terrível na questão política, porque estavam sendo dominados pelos romanos. Era uma nação que não tinha absolutamente nada para oferecer. Tinham ficado no bico do corvo ali, num período anterior à vinda de Jesus. Foram 400 anos que essa nação de Israel ficou sem a voz profética. Sabe o que é isso? Deus se calou 400 anos. Por quê? Porque não tinha coração para obediência. 400 anos de silêncio. Até vir o maior de todos os profetas, João Batista, mas que era menor no reino de Deus. E João Batista veio anunciar o quê? Veio anunciar o Messias, veio anunciar Jesus. Simeão estava por dentro de todas essas notícias. E Simeão tinha o seu coração cheio de fé, e mesmo vendo aquele caos, aquela idolatria, aquela apatia religiosa daquele povo, aquelas confusões políticas que existiam, aquele templo que era só profanação, era só dinheiro, não diferente do que muitas vezes a gente vê hoje em dia. Simeão tinha olhos para crer. E porque ele creu, ele viu o cumprimento da promessa. E aqui eu queria comparar Simeão com aquele apóstolo ou discípulo de Jesus chamado de Tomé. Todo mundo conhece a história de Tomé, não é verdade? Tomé foi aquele que um dia, os discípulos se reuniram, viram Jesus ressurreto, e daí foram contar para Tomé. Tomé não estava lá, porque Tomé perdeu a hora e o lugar. E daí os discípulos falaram: nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou. E Tomé diz o quê, gente? Tomé responde assim: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos. E daí depois, Tomé se encontrou com Jesus, é lógico, né? E Jesus falou o que para ele? Aqui, ó, toca. E Jesus diz assim para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Que tipo de atitude eu tenho tido em relação à minha fé? A minha fé é como a de Tomé, que precisa da circunstância, precisa tocar. Sabe aquela fé que primeiro a coisa precisa acontecer para depois você crer? Isso não é fé.
Sabe aquela coisa de dizer, Deus eu creio, mas primeiro você faz assim, 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 e daí quando tiver tudo prontinho eu dou o passo. Deus abre o mar, deixa bem sequinho, para eu começar a pisar, porque se tiver água, eu não piso, porque eu morro de medo de água. A fé é você pisar na água, para ver o Jordão abrir. E aqui eu vou citar algumas histórias da Bíblia, de homens que tiveram fé. Você crê que de uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, pode vir uma grande chuva, depois de 3 anos e meio de seca? Pois Elias viu essa mão, essa nuvem do tamanho de mão de homem, e ele saiu dizendo, avisa Acabe, porque a chuva está vindo. Isso é ter fé. Você crê que um homem que era um centurião romano, um dia encontrou Jesus, e ele disse para Jesus, Jesus, o meu servo está doente, ele precisa ser curado, ele é paralítico. E Jesus fala, ok, eu vou na sua casa. Mas o centurião fala, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas eu sou um homem que me sujeito a autoridades. E eu sei que se o Senhor der uma voz de ordem aqui, o meu servo vai ser curado na minha casa. Isso é fé. No coração de um romano. E diz o texto que na mesma hora que Jesus disse para que aquele servo fosse curado, lá na casa daquele centurião, o milagre aconteceu. Isto é fé. Fé era o coração daquela mulher que estava com uma hemorragia absurda. E ela disse e pensou no seu coração assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Fé existia no coração deste homem, Simeão, que ao pegar aquele bebê, ele disse, os meus olhos viram a tua salvação, eu posso morrer em paz, cumprir o meu propósito e a minha missão. Então está aqui um ponto que a gente precisa desenvolver na nossa vida com o Senhor. Agora eu quero encerrar dizendo o seguinte, Simeão tinha uma promessa, não é verdade? Ele aguardava por essa promessa. E essa promessa dizia respeito à salvação de Israel, ao nascimento do Filho de Deus, ao Messias que haveria de vir, ao Salvador, ao Cristo, que libertaria não somente a nação de Israel, como diz ali no texto, ele vai ser luz para a salvação dos gentios, e vai ser a glória de Israel. E de fato Jesus foi isso, foi luz para a salvação dos gentios. Hoje todos os povos estão ouvindo a respeito dessa mensagem, e pessoas nas nações mais distantes deste planeta estão reconhecendo Jesus Cristo. E Jesus foi a glória da nação de Israel, porque o Deus soberano a cumpriu. Agora nós temos uma promessa. A promessa do nascimento de Jesus já se cumpriu, mas ainda nos resta uma promessa. Qual é? Qual é a promessa? Que Jesus voltará. Que um dia Ele voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. E Jesus espera homens, mulheres, jovens, crianças que tenham o espírito de Simeão, que estejam aguardando esse dia, que estejam dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quanto eu tenho dedicado a minha vida para me preparar para esse dia, porque Ele virá, e esse dia será um dia de terror para aqueles que não creem.
Este dia será um dia que vai também dividir a história, mas não mais a história da humanidade para a salvação. Vai dividir a história para a eternidade. Como eu tenho vivido esses dias. Como eu e você estamos vivendo a nossa fé hoje. Nós estamos esperando fielmente esta promessa de Jesus. Nós estamos andando com as nossas vestes dignas de alguém que aguarda o noivo. Nós temos óleo suficiente na nossa candeia. Nós estamos esperando e temos clamado a Deus, assim como Simeão clamava por aquela promessa do nascimento do Messias. Nós temos clamado: ora vem Senhor Jesus, venha Senhor sobre esta terra. Mesmo que a gente tenha uma tarefa para cumprir nesse mundo, é este Evangelho de Jesus Cristo. Somente subirão naquele dia aqueles que têm o selo da promessa. Aqueles que têm a salvação em Cristo Jesus. E a minha vida mostra se de fato eu sou de Cristo. O investir os dias da minha vida no meu caminhar com o Senhor revelam essa salvação que eu recebi de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem, vou chamar o pessoal do louvor para vir aqui, com a seguinte pergunta: vamos ficar em pé? Reflita sobre isso. O que a vida de Simeão ensinou para você? Que caráter desse homem? Que disponibilidade, que dedicação às coisas de Deus, que fé de Simeão. São características que a gente precisa desenvolver para os nossos dias. O Senhor, Ele está preparando um exército que possa ser o exército dos últimos dias. Guerreiros, pessoas que creem, pessoas que são seladas, que pertencem a Ele e que mostram que pertencem a Ele, que mostram que são dele, que entende a importância e o valor dessa promessa, de que um dia o Senhor virá. Se eu entendo que Jesus está às portas, eu preciso ser um proclamador desse Evangelho. Eu preciso anunciar essa verdade. Eu preciso clamar pela salvação de pessoas. Eu preciso ser levado pelo Espírito de Deus ao templo, não ao templo físico, mas ao lugar da presença de Deus. Eu não posso ficar dando atenção às coisas fúteis da vida e que vão se perder. Porque uma advertência que Jesus nos dá é que a volta dele será como nos dias de Noé. E lá ele diz: as pessoas estavam vivendo a vida, indo no shopping, festando, bebendo, se casando, vivendo a rotina da vida, sem atentar que tinha um homem lá construindo uma arca, e que chamava as pessoas para entrarem naquela arca. A arca de Noé é um símbolo da salvação. E eu estou dentro dessa arca, e eu espero que você também esteja. Se você não está, é importante você decidir isso agora na sua vida. Então nós não podemos viver como nos dias de Noé, preocupados com coisas que não têm a ver com a eternidade. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
O reino de Deus estava em primeiro lugar no coração de Simeão. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar no meu coração hoje. Vamos cantar mais uma vez essa canção e vá respondendo ao Senhor. Responda aquilo que o Espírito de Deus tocou na sua vida. Aplique essa palavra no teu coração hoje. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E este é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Jesus, e esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. De olhos fechados agora, decida o presente
que você quer dar para o Senhor nesse Natal? O que você tem de mais precioso para oferecer a Ele? Seja muito específico aquilo que você quer entregar para o Senhor. Você pode dizer que você quer entregar a sua vida, mas o Senhor pergunta: o que da sua vida você quer entregar, meu filho? Você quer me entregar as pessoas com quem você se relaciona, seu esposo, sua esposa, seus filhos? Você quer entregar os teus recursos financeiros, os bens que você tem? O que você quer entregar da sua vida? Você quer entregar a sua agenda para eu escrever a sua agenda? Você quer entregar a tua profissão, o teu trabalho, o teu sustento? Você quer entregar os teus recursos financeiros para mim? É isso que você quer me entregar de presente nesse Natal? Responda ao Senhor. O Senhor quer em nós um caráter como o de Simeão. E para a gente poder desenvolver esse caráter na nossa vida, nós precisamos renunciar, nós precisamos nos render, nós precisamos entregar. A maior prova de amor a Deus é a nossa obediência. São as coisas que nós abrimos mão por Ele. Coisas entre você e o Senhor. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que abrir mão ou deixar de abrir mão. Você tem que ter ouvidos para o Espírito Santo, e Ele vai te dizer o que Ele quer de você. Deseje no final desse ano viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito de Deus. Pare de viver religiosidade. Pare de viver coisas que são pesadas. Pare com as críticas. Se tudo isso acontece no teu coração, é porque você não entende relacionamento. Você não entende relacionamento de amor com o seu Pai. Ore a Deus, entregue a sua vida. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque na Tua palavra a gente lê histórias de tantos homens e mulheres que pagaram um preço, que viveram para Ti, que tiveram experiências maravilhosas, sobrenaturais, e tudo isso é para nós hoje. Deus, o Senhor quer levantar uma geração de Simeãos nos nossos dias. O Senhor quer levantar uma geração de filhos e filhas que Te ouvem, que Te obedecem, que são movidos pelo Teu Espírito, que são cheios de fé e que aguardam a promessa da Sua vinda. Aguardam a promessa da Sua vinda. Pai, ouve cada oração, Senhor, e fala de uma forma muito profunda com cada um aqui, Senhor. Que a voz do Teu Espírito seja ouvida, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente se posicione diante daquilo que a gente acredita, e que a gente possa viver um Natal diferente esse ano, que a gente possa viver um ano de 2025 diferente na nossa história. Que hoje a gente diga que a gente quer um ano de 2025 completamente conduzido e guiado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor recebe as nossas orações, e porque o Senhor sabe também das nossas fraquezas. Há pessoas aqui que lutam com as suas fraquezas,
que temem muitas vezes não conseguir. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa tenha agora entendimento da tua graça, Senhor, da tua graça que é melhor do que a vida, da tua graça que me capacita, da tua graça que torna leve todas as coisas, da tua graça que me ensina a fazer aquilo que eu não sei fazer por mim mesmo, da tua graça que muda os meus conceitos e mudam os meus valores. Que sejamos inundados por essa graça bendita do Senhor nessa manhã, e que esta graça que vem do Pai sobre nós por meio de Jesus Cristo, que o amor profundo e maravilhoso do Senhor, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que a unção, o poder desse Espírito de Deus sejam sobre cada um de nós aqui, sobre as nossas casas, sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra, e que nós sejamos filhos e filhas que anseiam a sua volta, que esperam por esta promessa, que um dia o Senhor voltará, e que seja uma igreja que clama, uma igreja que anseia, uma igreja que diz: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém.